Boa noite, gente! Como que vocês estão? Já vai compartilhando, vai copiando o link, porque já já, às 22 horas, estaremos juntos conversando sobre cultura e igreja. Vem com a gente! Vai começar. Mas enquanto isso, a gente chama vocês para sair divulgando. A última live que a gente fez teve muitas pessoas alcançadas e dessa vez não pode ser diferente, né? Então já pega o link aqui, manda no seu WhatsApp, no Instagram, convida geral para vir pro Facebook pra gente poder assistir, tá bom? Beijo! Galera, a gente já vai começar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Bota eles na tela aí. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer te receber aqui junto com a gente. Fica à vontade, ok? Seja bem-vindo aí para mais uma live Regional 1 sobre cultura e igreja, tá? Eu já, antes de iniciarmos, sem muitas delongas, eu quero já convidar você para seguir as nossas redes sociais. Segue lá o Facebook, o Instagram, segue lá também o YouTube, tá? Que a gente consegue aí, né, Pablo? Ao vivo, neste mesmo tempo, lançar os nossos vídeos, lançar também as nossas lives lá no YouTube para você assistir. Ou mais tarde, fica à vontade, tá? Instagram, INSJC, Filhos da Luz, tá? Segue lá também o Jucop, junto com o nosso líder regional, Alex, fica à vontade, viu? Também para segui-lo, fica à vontade aí também para dar um like pra gente, para fazer alguns comentários, para dizer o que você gosta e o que você não gosta. Fica à vontade para nos ajudar e contribuir com os seus comentários, tá bom? Não deixa de comentar, não deixa de nos ajudar para que nós possamos juntos melhorar a nossa comunicação aqui, tá bom? Quero também apresentar novamente. Apresentar não, ele já se apresenta aí, Mauri. Fala alguma coisa aí? Boa noite, paz a todos. Estamos aí mais uma sexta, né? Mais uma semana que Deus assim nos concede para estarmos juntos e compartilharmos um pouco aí da palavra e da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Fica conosco até o final, com certeza vai ser bênção aí. Tá bom? Vai aproveitando para copiar o link e compartilhar nas redes sociais aí dos seus familiares. Tá bom? Oi? Beleza? A gente vai lançar aí já um vídeo da tia Ruth, da Vila Renato, da nossa igreja INSJC, lá de Vila Renato. Então, tá pronto, Pablo? Fica aí com a nossa tia Ruth. Jesus, galera, paz de Deus, tudo bem com vocês? Para vocês aí, boa noite já, né? Estamos aqui na live de Mogi,
Que Deus abençoe a vida desses jovens valorosos que o Senhor levantou para estar à frente dessa obra. Eu sou a tia Ruth, do Ministério de Vila Renato, líder de jovens, da galera da Geração Alfa. Aproveita para curtir a nossa página. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Esse mês eu comecei a ler alguns livros da Bíblia que eu já estava em débito, né? E eu aconselho você, jovem, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, para você ser direcionado, para você entender tudo que está acontecendo e para você ser cheio do Espírito Santo. E falando de jovem cheio do Espírito Santo, eu quero falar com você sobre um jovem chamado Estevão. No livro de Atos, capítulo 7, logo no comecinho, eu comecei ontem e fica a minha dica, se você ler 3 capítulos por dia na semana e no domingo você lê 5, em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Não é cansativo, Deus abençoe, motoqueiro. Não é cansativo, é algo prazeroso e o Senhor alimenta a sua alma, amém? Diz assim que no capítulo 7 do livro de Atos, conta a história de que os apóstolos eles estavam preocupados, porque tinha muitas viúvas, muitas mulheres precisando de ajuda, precisando de que alguém fosse até elas, levar uma cesta básica, fazer uma oração, visitá-las e tudo. Então, os apóstolos, que eram os 12 discípulos de Jesus, eles estavam super atarefados pregando a palavra, eles precisavam de alguém para estar ali. E eles escolheram as pessoas, e dentre eles um se destacou, e esse carinha era o Estevão. E a Bíblia fala que ele operava milagres, que ele fazia sinais, que ele conhecia a Bíblia como ninguém. E você, jovem, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos escolhidos por Deus, mas será que nós temos nos destacado? Será que nós temos sido pessoas cheias do Espírito Santo? Porque Estevão, ele fez além do que era para ele fazer. E sabe o que houve com ele? Ele acabou sendo apedrejado. Ele chamou tanta atenção das pessoas que ele foi apedrejado. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a abrir mão de coisas desse mundo? Talvez um filme na Netflix, um momento de prazer. Você está disposto a morrer por Cristo? A deixar o desejo da sua carne de lado? Pense nisso. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você no seu coração. Leia o livro de Atos, você vai gostar dessa história de Estevão. Que isso venha te inspirar, que você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, eu te peço, Senhor, vai de encontro à vida de cada jovem, de cada vida, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, Senhor. Que nós venhamos ser inspirados como homens e mulheres da Tua Palavra. Que nós venhamos fazer além do que o Senhor nos pediu. Nós venhamos ir infinitamente mais, porque o Senhor disse que nós faremos obras maiores que a Tua, Pai. Levanta Estevãos nessa geração. Levanta pessoas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Deus, um grande abraço e até a próxima. Você tem coragem de deixar a Netflix por amor de Cristo? A tia Ruth pegou aí, viu? Tia Ruth, na verdade, é minha prima, líder de jovens, junto com seu maridão, Rodrigo. Estamos juntos, viu? Que, Rodrigo? Desculpa. Me perdoa, primo. A gente erra, tá ao vivo, então me perdoa. Tá? Grande abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês nesta obra aí que Deus mesmo chamou vocês, tá? Grande abraço também aí pro pessoal Alex, que entrou. Grande abraço também, irmã Edna, tá? Diego, pastor José Moraes, pastor Flávio, que também nos está assistindo lá de Jacareí. Deus abençoe sua vida, pastor. Grande abraço. Fica com a gente aí. Nós esperamos alguns dos seus comentários, esperamos alguma das suas contribuições, tá? Para o nosso assunto de hoje. Antes de entrarmos no assunto, eu quero fazer uma oração com você e eu quero conclamar. Ó, palavra bonita, né? A gente vai aprendendo algumas coisas. Eu quero chamar você para orar nesse 1 ou 2 minutos pela sua nação. Todos nós sabemos aí que o governo aconteceu algumas coisas, algumas decisões foram tomadas, alguns abandonos de alguns ministérios foram feitos, e eu quero convidar você nesse momento a orar pelo seu Brasil. Quero convidar você a realmente ser responsável em oração
pela sua nação. E eu vou fazer diferente, eu vou convidar o nosso convidado aqui, eu vou convidar o nosso convidado, tá? Amaury, pastor, grande amigo, para estar fazendo essa oração pelo Brasil e por cada um de vocês aí que está nos assistindo e por nossa reunião hoje, tá? Amém. Vamos orar então. Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, neste momento, unindo a nossa fé, mesmo estando longe dos nossos irmãos, mas unidos no propósito, no entendimento da Tua palavra, do Evangelho verdadeiro, ó Pai. E nós, como igreja, neste momento, levantamos a nossa voz a Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus que está no controle de todas as coisas, e clamamos, ó Deus eterno, pelo nosso país, pelo Brasil, ó Deus amado, esta nação, ó Deus eterno, tantas coisas acontecendo, esta pandemia, ó Deus amado, e tudo aquilo que pode desencadear desta doença que está nos atingindo e principalmente a política do nosso país, ó Deus eterno e santo, nós queremos orar, como diz a Tua palavra, pelas autoridades, ó Pai. Nós não sabemos quem tem a razão, nós não sabemos, ó Deus amado, o direito, ó Deus amado, de quem está se manifestando, mas nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação. Ó Deus amado, os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando todas as coisas, ó Pai. E nós, ó Deus amado, sabemos, ó Deus amado, que o Senhor não perde o Teu domínio, o Teu controle, ó Deus amado, mesmo que aos nossos olhos, ó Deus amado, nós vemos estar em uma situação insuportável, o Senhor continua no Seu trono de glória, governando e comandando todas as coisas, ó Pai. Nós clamamos a Ti, confiamos no Senhor e depositamos as nossas vidas em Ti, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Se você concorda aí da sua casa, também diga amém, amém, crendo no Senhor Jesus, que dele é o reino, o poder, a glória para todos sempre, amém. Um reino inabalável que não tem fim, um reino que, sim, tem amor, paz, tranquilidade, não como o que nós conhecemos. Amém? Então fica com a gente aí, novamente. Sei que vou ser repetitivo e redundante, mas eu convido você a fazer algumas perguntas, convido você também a criticar o conteúdo que nós vamos falar, convido você a discordar ou até concordar, convido você também a aprender e quem sabe também, com certeza, nos ensinar, porque você pode isso e acima disso, eu convido você a colaborar com a gente, seja já assistindo, escrevendo, criticando ou fazendo qualquer uma destas coisas citadas, tá bom? O nosso desenvolvimento aqui é exatamente até que ponto a igreja pode ir de acordo com a cultura. Se você não sabe o nosso assunto de hoje, eu convido você a ir lá no YouTube, no nosso canal, simplesmente a acessar no Facebook, na verdade, tá? No Facebook, e você pode ver a nossa live anterior do nosso assunto, que vamos continuar aqui, tá bom? Então, se você quiser saber mais do assunto que nós estamos conversando, se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, vai lá na live anterior e você vai ver uma discussão do quê? Do que é cultura e até que ponto, como foi a primeira das nossas perguntas, a igreja ela precisa rejeitar ou não a cultura da sua época, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, assiste a nossa live anterior e você vai desfrutar um pouco da nossa discussão, da nossa colaboração e dos participantes aí que também colaboraram. Ok? Também quero agradecer aqui a nossa irmã de Genilza, de Cacoa, de Rondônia. Deus abençoe a sua vida, irmã. Fica com a gente aí também, Wanderson. Grande abraço, tá? A Carla aqui também de Palmeiras do Oeste e Iago de Palmeiras do Oeste. É um pouquinho longe, uns 600 quilômetros daqui até lá, tá? Mas sem mais delongas, fica com a gente aí que nós vamos começar. No slide que está aí na telinha, na segunda pergunta já, está escrito assim, ó. E a questão das duas culturas de idade num mesmo período? Vinho novo e vinho velho. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aí, Amaury. E essa questão
de essas duas culturas conversando uma com as outras. O que você acha disso aí? Você já ouviu, jovem, seu pai ou sua mãe, ou até seu avô, sua avó, dizer: essa meninada, tudo na libertinagem, que diferença, na minha época era assim, na minha época eu fazia isso, na minha época não existia esse negócio, não é essa papagaiada aí não. O que você acha disso? Tá? Nós não vamos criticar a cultura anterior, muito menos levantar ou fazer especiais à cultura atual. Nós queremos conversar sobre alguns pontos de vista e você é nosso convidado. Pastor Amaury vai começar a trazer algumas situações, problemas aí para a gente. Maravilha. Na semana passada nós definimos aí rapidamente o conceito, né, de cultura. E essa questão, quando falamos de cultura, é algo bem amplo, né? Na semana passada, quem estava com a gente aí, percebeu que nós falamos mais a cultura, né, num sentido mais de artes, né, alguma coisa relacionada a isso. E nós sabemos que cultura é muito mais do que isso, né? O Jadiel ele definiu a questão de cultura, ela é bem ampla, né? E define, nós incluímos dentro da cultura a questão da arte que nós falamos, política, a questão estudantil, né? E tudo que está em torno, nós conseguimos colocar dentro deste ambiente de cultura. A pergunta aqui é em relação a duas culturas, né? Ou seja, culturas de idades diferentes dentro do mesmo ambiente, né? Que no nosso contexto aqui, é claro, a igreja, né? Essa briga, é claro que ela é antiga, né? Essas divergências entre irmãos, né? Por causa de pensamentos diferentes. A nossa cultura, basicamente, né? A cultura comum, quando não estou falando nem no ambiente cristão, mas quando você fala de cultura, pergunta de cultura para alguém, geralmente as pessoas elas pensam naquele ambiente de conhecimento, né? Então, geralmente você vai basear a cultura de uma pessoa no nível intelectual que ela tem, o conhecimento que ela possui, né? Quando você diz assim, o Jadiel ele é muito culto, né? Você está querendo dizer que o Jadiel ele é uma pessoa bem envolvida na sua cultura, que conhece vários ambientes, várias línguas, né, Jadiel? Isso é uma verdade, né? Isso não é verdade. Então, basicamente, né, nós, como um todo, a sociedade define o ser cultural, né, o homem cultural, pelo nível de conhecimento que ele tem. Qual que é o problema da igreja, né, para nós entendermos essa questão de cultura dupla dentro da igreja, né, a nível de idade, né? Por exemplo, eu tenho meu pai que é pastor e ainda tenho a minha avó que é crente. Nós não somos, né, do mesmo ambiente, minha avó mora na Bahia, mas imagina colocar eu, meu pai e a minha avó na mesma igreja. A minha avó ela tem uma mentalidade de igreja que é diferente da do meu pai, que é diferente da minha. Então, a pergunta ela está baseada nisso. Só que essa é uma guerra antiga, né, que começou basicamente aí no começo da Idade Moderna, aonde se criou uma visão dualista aí, de um ambiente público e do ambiente privado, né? Então, quando você fala de um ambiente público, você está falando, exemplo, você vai para a faculdade e o professor está ensinando sobre ciência, né? Então, tudo que ele falar sobre ciência é um ambiente público, está todo mundo ouvindo, está todo mundo interagindo. E aí, quando você fala da sua fé na criação, Deus criou todas as coisas, o professor da faculdade vai falar, não, isso é o seu conceito, isso faz parte da sua vida, isso é privado, né? Infelizmente, essa visão de dualismo, nós implantamos dentro da igreja ao longo dos anos, né? Então, cada um tem a sua percepção privada de espiritualidade, de culto, né? De sentimento cristão. Então, se eu não me engano, na semana passada o Felipe falou que há anos atrás o rock dentro de uma igreja era do demônio. Era do diabo, né?
Então, qualquer pessoa que tocasse uma música em estilo musical do rock, mesmo que estivesse dentro da igreja, era considerado algo demoníaco. Então, tudo que está fora é profano e tudo que está dentro é sagrado. Então, essa briga ela vem se desenrolando já há gerações passadas, né? Então a grande questão é como tratar com tudo isso, né? Como cuidar bem dos nossos pais, dos nossos avós, dentro de um ambiente, sendo que a forma em que ele foi ensinada foi outra, né? Então eles não tinham talvez o acesso que nós temos hoje aos estudos que nós temos, e a única coisa que era ensinada nas gerações passadas, né, era aquilo, tudo que é da sociedade não presta, né? Tudo que é cultura do mundo tem que ser rejeitado pela igreja, e isso vem trazendo vários problemas, né? Então os nossos jovens eles vão para a faculdade com essa mentalidade, o conceito da faculdade, as pessoas que estão envolvidas, professores, alunos, eles engolem os nossos irmãos jovens que estão entrando na faculdade, porque muitas vezes a mentalidade é só essa. Então há um perigo, né? E nós temos que, primeiramente como jovem, né, entender que os nossos pais, né, têm ainda esta mentalidade em relação ao mundo, né, tem que rejeitar tudo, e nós, né, observando a palavra, sabemos que não é bem assim, né? Então, a questão do vinho velho e vinho novo, é claro que nós não vamos jogar os nossos pais, né, no vento, não vamos jogar... não podemos, né? Claro que não, pelo contrário, né? Entender que a mentalidade passada é essa, mesmo que não seja totalmente bíblica, isso também tem uma questão teológica, né, de interpretação bíblica, porque basicamente os antigos eles se baseavam em textos assim: não ameis o mundo e nem no que o mundo há, o mundo jaz no maligno, né? Então nós vamos pegando vários textos relacionados a isso, né, e vamos colocando em todo o contexto da cultura, né? Então tudo que é do mundo tem que ser rejeitado. Então, nós temos que trabalhar, né, os dois ambientes, né, a euforia jovem em questão de cultura e, ao mesmo tempo, ir trabalhando a mentalidade dos mais antigos para que nós venhamos ter um senso comum, né? Eu acho que a grande questão aqui é não identificar a cultura aos meus olhos, mas em um ambiente bíblico, né? Eu acho que a única forma de nós conseguimos pelo menos contornar a questão da cultura nos dois ambientes de idade, né? Você e seu pai na igreja, você e seu avô, o seu bisavô no mesmo contexto de religião, é nós olharmos para a cultura no contexto bíblico, né? Saber o que a Bíblia de fato informa a respeito de cultura, para que nós venhamos seguir este conceito não da minha idade, né? Mas o que a Bíblia informa a respeito de envolvimento entre igreja e cultura. E eu acho interessante também que tanto jovem quanto pessoas mais avançadas em idade, as pessoas mais experientes, eu chamaria, todos eles têm uma cosmovisão. O que seria cosmovisão? Seria o como você vê o mundo, tá? Porque o como você vê o mundo vai retratar as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, o jeito e a forma que você olha o mundo, o outro, as pessoas, o nós, o coletivo, vai retratar quem você é de fato, tá? E quando eu penso que tocar um rock é do diabo, eu vou realmente ter as minhas escolhas, as minhas decisões a partir disso. Um jovem que, não, tocar um rock não é do diabo. E isso é muito difícil, Amori. Por conta do quê? Eu lembro de algumas gerações passadas, o pastor Daniel, de Suzano agora, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizendo para mim assim: menino, antigamente era pecado ir na praia. Por quê? Isso era coisa de... não podia ir para a praia, era coisa que não era lícito para nós. Se nós fôssemos, nós tínhamos que... como? Fala para mim, Mauri. Complicado, né? A gente tinha que realmente não podia tirar uma camisa, não podia fazer muitas coisas. Meu pai também, ele diz algumas coisas das quais para mim é estranho,
por conta da distância de idade. Para mim é estranho por conta do tempo passado. Ele fala alguns testemunhos do pai do meu avô, né, grande avô, que realmente o Senhor o tem já, por causa que de fato ele cria no Senhor e levou uma geração toda aí mais velhos. É um distanciamento muito grande, como foi falado, não tem como dar as mãos se nós não formos pela palavra de Deus, né, Amori? Pode ir. Sim, com certeza. Senão nós vamos ficar nessa guerra, né? Essa queda de braço entre os mais velhos e os mais novos, né? Porque cada um nasceu em um período diferente, foi ensinado de forma diferente, né? Então, às vezes nós ouvimos muitos dizerem assim, eu fui ensinado assim, né? E isso é uma verdade. Então, eles foram ensinados dessa forma, né? Uma vez eu conversando com um amigo meu, isso recente, né, trabalhando, ele é de uma igreja histórica, e ele me contou algo que para mim foi espanto, né, para a nossa realidade. Ele falou assim, lá na igreja, as nossas irmãs, elas não podem andar de bicicleta, né? Se for pega na rua andando de bicicleta, elas são excluídas da igreja. E aí, conversando com ele, nós fomos vendo que isso é um conceito que foi implantado nessa igreja há quase 100 anos, né? Então, é um período muito distante, né, da nossa realidade, mas tem que ser entendido que eles foram ensinados dessa forma e que nós temos que trazer os dois ambientes para dentro da Escritura, para que assim a gente consiga encontrar, né, este ponto de equilíbrio, né, em relação à cultura e à igreja. Tem alguns comentários aí, Pablo? Não? Eu só gostaria de fazer menção também, tá? Que eu acho que é interessante, né? O Jonatas Franco, pastor de Brás Cubas, vai dizer assim, gosto de qualquer ritmo, mas infelizmente ao invés de termos cultos que Cristo é o centro tem sido bons músicos, shows gospels. Se nós vamos aos cultos para assistir um espetáculo ao invés de cultuar, está errado. Boa observação. Hoje a questão até do culto, né, por conta da cultura gospel que tem crescido bastante, né, que é uma questão bem mais nova, sim, vem atrapalhando bastante a questão de darmos ao Senhor um culto em honra. O pastor Daniel de Itaquá, semana passada, ele disse assim, já que vocês são tão bons de tocar tantos ritmos, por que vocês não cantam um cantor cristão? Por que não se usa a harpa cristã? E aí, Mori, por quê? Bom, eu particularmente não vejo nenhum problema, né, em relação a isso, né? Isso ainda acontece, principalmente nas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, né, ainda são cantados, né? E eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema. A grande questão em relação ao cantor cristão, acredito eu, né, é que os nossos músicos, né, das nossas igrejas, geralmente são bem novos, né? Então, 17, 18, 20 anos, que não teve o contato com o cantor cristão como os nossos pais tiveram. Então, se você for pegar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos usar o ambiente da igreja, né? O meu avô foi pastor desta igreja, 40 anos atrás. O que se cantava? Cantor cristão, 4, 5. Hoje, isso já não é tão abundante. Aonde os nossos jovens vão buscar referência? Nos ministérios de louvores, né? Worships e por aí vai, né? Então, esse contexto, ele interfere, né? Não vejo o problema de se cantar, mas a dificuldade justamente por causa do ambiente que os nossos músicos hoje estão vivendo, né? Não foi levado para frente, será? Em algum período aí isso foi ficando cada vez mais... até escasso, que, né? Anos atrás, eu lembro da minha época de criança, geralmente tinha, até lá no Mogilar, na Nosso Senhor Jesus Cristo, tinha o órgão lá. Isso. Então, disputado, né? O regente tocava o órgão, né? Inclusive a sua mãe foi uma deles, né? Dessas pessoas, e basicamente era cantor cristão, e vários. Com a implantação de outros instrumentos, foi chegando bateria, foi chegando guitarra, e o ambiente musical, ele
querendo ou não, ele muda. Né? Você vê hoje igrejas históricas, né? Você pode pegar até, sei lá, Assembleia de Deus do Belém, Madureira, eles cantam o hino da harpa num contexto musical diferente. Ontem mesmo eu estava ouvindo eles cantando um hino da harpa num ritmo quase chegando num samba, sabe, um samba do Rio de Janeiro, né? Dentro da igreja. Há anos atrás isso era inaceitável. Né? Cantando o hino da harpa, né? Num ritmo que para mim eu não vejo problema nenhum, cultura brasileira, né? Já que nós estamos falando de cultura brasileira, num culto assembleiano. Isso era inaceitável há anos atrás. Então. Legal. O Felipe aqui também, né, ele vai dizer que, olha, boa observação, pastor. Desde os primeiros dias na escola, nossas crianças e jovens são ensinados que Deus não existe, são sufocadas com esses ensinamentos ateístas. Enquanto nós, nos domingos, achamos que eles não têm essa capacidade de aprender uma boa teologia na defesa da fé. Estamos falhando muito nisso. Não é? Boa observação, Felipe. Eu acho que também, é uma realidade, é de fato verdade, isso que você acabou de dizer. Né? Eu quero aqui também tentar dar uma resposta, Mauri, para os irmãos e para as irmãs que estão nos assistindo. Se você quiser contribuir com algum comentário, diga para mim. Qual que é a solução? Não vou dizer assim a solução, nossa, o abacadraba, não vou falar isso. Mas qual que é uma possível resposta para esse conflito destas duas gerações? O que nós devemos fazer? No início aqui foi falado uma ideia sobre isso, tá? O pastor Amaury disse que, respaldando nas Escrituras, mas eu quero aqui observar o seu entendimento sobre isso. Comenta aí sobre exatamente qual seria a solução, qual seria a resposta de nós termos algo de excelente para vivermos tanto com a nossa cultura antiga quanto a nossa cultura atual. Será que daria para dar as mãos? Comente um pouco sobre isso aí, tá? Se o Mauri quiser falar um pouco mais sobre isso, para que eles possam comentar a ideia que eles têm, a resposta que eles têm. Tem uma pergunta aqui do Daniel, seu pai. Jadiel, não sei se já falaram do cantor, porque lembraram do assunto, mas a pergunta foi a questão de cantar todo o ritmo, né? Isso é uma briga constante, principalmente nesse ambiente que nós estamos falando, de idades muito diferentes no contexto da igreja. Eu posso dar uma opinião particular, né? Particularmente, eu não tenho problema com o ritmo, né? Desde que não seja ofensivo, né? Como entender isso? Um exemplo, na nossa realidade hoje, né, tem muitos ritmos que estão bem na moda, né? Um deles é, por exemplo, o funk, né? Então, canta ou não canta o funk na igreja? Né? Qual que é a grande questão? Se você pega um determinado ritmo, né, e ele, de alguma forma, ele ofende as escrituras ou o contexto da igreja, quando você pega o funk, a primeira coisa que vem à mente ou o entorno desse ritmo é a questão sensual, né? Ritmo que estimula a sensualidade ou coisa do tipo. Então, geralmente, no contexto social nosso brasileiro, quando se fala de funk, geralmente você tem algumas coisas associadas. Associação às drogas, associação ao tráfico, associação à sensualidade. Então, eu acredito que esse conceito dentro de uma igreja seria ofensivo, assim como o rock foi no passado. Por que o rock hoje ele não ofende mais os nossos irmãos, até os mais velhos, né? Você pode pegar não estamos falando do cantor cristão. Eu falo porque eu já toquei isso lá no Mogilar. Eu, Júnior, os meninos lá da época, pegamos um hino do cantor cristão e tocamos em um ritmo dentro do rock e não ofendeu ninguém. Porque o rock já não tinha mais aquele contexto ofensivo como tinha 50 anos atrás. Exatamente. Então os nossos irmãos, mesmo os mais antigos, né? E quando nós pegamos o contexto lá da Nosso Senhor Jesus Cristo do Mogilar, lá tinha muito irmão antigo. Irmão de 70, 80 anos, 60, e não ofendeu. Então hoje para nós, um exemplo, o funk ele é ofensivo, né? Porque todo o seu contexto ainda está nesse ambiente de sensualidade e de apologia àquilo que é contrário à palavra de Deus. Voltando no que o Jadiel falou, ofende as Escrituras?
Nós vamos ter O ritmo por restrições. si só ofende as escrituras? Eu acredito que não. O ritmo por em si si só eu acredito que não não. ofende as escrituras. Mas ao ouvir o ritmo, ao ouvir a batidana, tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá, você vai interagir com tal? Eu não sei se é Laísa ou Liza, colocou, não, sensualidade é o tango. Então o tango ele tem. Então, não toque tango. Não toque tango na igreja. Maravilha. Né? Legal. É muito aí, bom Liza. isso aí, né? Né? O tango é geralmente dança de duas pessoas, né? Um ritmo mais. Mas eu acho que nesse ponto há concordância quando se fala da igreja, certo? Por causa do contexto geral do funk, eu acho que realmente cantar funk na igreja não é muito interessante, né? Você pode falar, não, mas que é pecado? Até quando nós pegamos questão de culto, né? Louvor. Na expressão de culto, né? Geralmente o louvor ele tem que ser congregacional, né? Todo mundo veio para adorar a Deus, né? Então você canta um louvor onde todo mundo consiga acompanhar, todo mundo adora, todo mundo louva. E aí de repente eu trago o Jadiel na igreja para cantar um funk, né? E ele vai cantar num ritmo, numa velocidade, num contexto que às vezes os irmãos que estão vindo nem entendem, né? O que ele está falando. Então foge um pouco daquele sistema, né? De que os irmãos, né, poderiam acompanhar, cantar, né, assim como os hinos da harpa, do cantor ou coisa do tipo, né? Isso é um dos conflitos. Um deles, né? Dos conflitos nesta questão de geração, tá? Geração mais nova e geração mais antiga. Um dos conflitos, tá? Quer ver? Ô Jadiel, só cortando você. Fica à vontade. Se nós formos pegar a história da igreja, uma geração atrás, 50 anos atrás, muitos crentes não deixavam o filho estudar na faculdade. Porque no conceito cristão antigo, estudar na faculdade, um filho para a faculdade era sinal de corrupção. Então, se o filho entrar numa faculdade, é um ambiente não cristão, hostil, né, para ele, e ele pode se desviar. Esse problema ele foi acarretando tanta dificuldade que hoje nós vamos olhar o ambiente geral, nós temos poucos cientistas, né, cristãos, nós temos poucos professores da faculdade que são crentes, né, boa parte dos professores, né, tirando aqui o nosso irmão aí, professor, mas a boa parte dos professores são ateístas, né, são contrários à nossa fé, por isso que os nossos jovens têm dificuldades de defender a sua fé na faculdade, porque foi abandonado lá atrás. Né? É um fruto. Foi isso, a nossa sociedade hoje está colhendo fruto do que foi acontecendo ao longo dos anos. A criança se formou, não vai para a faculdade não, porque você vai se corromper, vai trabalhar na roça, vai trabalhar de pedreiro. Não que isso seja demérito, pelo contrário, mas podemos dizer, o alto escalão da sociedade não tem muito político cristão, sabe? Hoje que a bancada evangélica está tentando avançar, mas isso tinha que ser diferente lá atrás. Né? Então, este abandono em relação à cultura está trazendo muita coisa danosa na nossa realidade hoje, e para mudar isso com certeza não vai ser muito fácil. Há uma pergunta aqui do Felipe Melli, eu li, já até dei uma risada, que é bem interessante, né? O que seria mais prejudicial? Músicas com ritmos que não são espirituais, ele até usa, né, inteligentemente, ou músicas que na teoria são espirituais, mas não têm a essência da adoração? Fica à vontade. Que pergunta. Boa pergunta, né? É complicado, porque o que seria um ritmo espiritual, né? Então, muitas vezes nós temos a pergunta do Felipe é fantástica, né? Às vezes nós temos assim, o que é espiritual? Uma música ambiente, aquele sonzinho no fundo, de tecladinho, aquela coisinha o mais, Pablo de fundo, assim, o Pablão no fundo, fazendo careta, fazendo aquele sonzinho de a gente, né? Aí todo mundo chorando. E aí qual é o ritmo não espiritual? Uma bossa nova? Do cantor? O samba popular brasileiro? O rock americano dentro da igreja? Então,
eu acredito que o Felipe está expondo aqui é em questão da essência, né? A essência da adoração. O que de fato nós queremos apresentar a Deus, né, como louvor, né? Essa essência, a letra apresentada, né? O nosso espírito, o nosso ser envolvido com esse cântico ao Senhor, acredito eu, né? Eu não sei se essa é a questão do Felipe, vale bem mais do que o ritmo em si, né? Aquilo que nós de fato estamos apresentando a Deus como culto, né? O nosso entendimento, que Paulo fala muito bem essa questão, eu acho que se não houver isso em nós, é mais prejudicial do que o próprio ritmo, né? Se nós não tivermos essa mentalidade de culto a Deus, de adoração ao Senhor, essa mentalidade ela prejudica mais do que o próprio ritmo apresentado, né? Sim. Eu até queria fazer até uma observação, quando Jó ele perde seus 10 filhos, quando ele adoece, quando acontece uma catástrofe na vida dele, onde estava o fundo musical, né? Onde estava a música bela, onde estava a música de fundo, quando ele se ajoelha, rapa sua cabeça, coloca realmente sacos e diz assim, olha, Deus me deu, Deus tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Onde estava lá as coisas belas, né? Essa euforia toda? Não tinha, mas existia ali uma adoração plena e genuína que não dependia de ritmo, não dependia de nada, mas de alguém que conhecia a Deus, né? Eu acho que também o Felipe foi assertivo aqui quando ele vai dizer que não tem a essência da adoração. Eu creio que a essência da adoração nada mais nada menos do que a própria palavra sendo cantada nos nossos cultos, né? Não faz sentido se cantar algo que não está escrito. Não faz sentido se cantar algo que não tenha uma ideia bíblica, né? Então, Deus abençoe aí. Também o Alex aqui, o nosso líder geral, vai dizer e vai confirmar com você, Amaury, que é verdade, a faculdade não era algo aprovado para os cristãos, como a Amaury aqui acabou de dizer, tá? Samuel aqui também vai dizer que, olha, espiritual seria aquele que todos conseguem louvar. Boa, né? Porque um dos princípios é que todos consigam louvar. Se cantava muito, e se canta ainda muito, cantor cristão, na harpa, nas assembleias, porque todo mundo tem ali na sua mão, né? Todos ali já sabem até o ritmo da própria música sem próprios instrumentos, né? Já todo mundo sabe, às vezes eu vou em algumas igrejas, então as irmãs começam a cantar louvores e cânticos dos quais eu nunca nem vi, mas a gente vai ouvindo a letra, que letra, né? Que cânticos espirituais, e a igreja toda canta, né? Ao invés de chegar alguém, um louvor tão novo que ninguém conheça, é só o solista. A gente precisa repensar as nossas músicas, né? Gostaria de complementar mais alguma coisa? Tem aqui a pastora Márcia. Sou neta do fundador do ministério. Meu Deus, hein? Olha aqui. Fundador do ministério. Eu tenho visto quanto mudou os louvores, né? Não há adoração como alguns... adoração com alguns ritmos, e sim show, né? Mas o importante é você tirar aquilo que é bom, né? Para a sua vida. Interessante assim, a questão que ela colocou, neta do fundador do ministério. Coisa tremenda. Mas uma posição que ela colocou aqui, não há adoração, né, com alguns ritmos, e sim show, né? Então, existe muita diferença entre show e culto a Deus, né? Então, de fato, a adoração ao Senhor, né? Então, nós, de fato, temos essa preocupação, né, de que os nossos cultos não sejam apresentações unicamente ou shows, mas que seja de fato uma congregação, né, um ajuntamento de pessoas adorando a Deus, como Samuel colocou aqui, né, louvores que todo mundo acompanhe, onde todos consigam oferecer ao seu culto e não sejam meramente espectadores ali de alguém que esteja apresentando ali a sua... Eu vim ver o culto hoje. Como assim, né? Vou lá ver o meu irmão cantar. Vou ver o fulano cantar. Como assim? Você tem que ir lá para cantar ao Senhor, para oferecer algo ao Senhor, né? Sim, muito bom. Gente, essa é a segunda pergunta. Sei que tem muito pano para manga aqui ainda. Sei que tem muito
assunto, muitos argumentos aqui. Aí, só para finalizar essa questão, tá? Algumas pessoas contribuíram. Deus abençoe, pastora Márcia Costa, a sua vida grandemente, tá? Eu queria aqui tentar desdobrar uma resposta para harmonia entre cultura antiga e cultura atual. Quando eu digo cultura antiga e atual, eu digo geração antiga e geração atual, tá? E aí, Amori, como que a gente pode organizar esse sistema aí, organizar essa ideia, organizar essa questão? Como a gente já vem pontuando, não é fácil, né? Você mudar a mentalidade de quem seja, tanto dos jovens, né, em questão, né, como foi falado aqui nos primeiros comentários, né, de respeito com os mais antigos, né, e mudar a mentalidade do antigo em tudo aquilo que ele aprendeu, né. Eu fico pensando, tipo assim, um crente, né, na igreja, 50 anos no ministério. E, de repente, ele olha para uma juventude que tem uma mentalidade, um pensamento diferente do dele. E ele vai falar assim, eu vou ter que largar tudo que eu aprendi por causa dele, por causa dessa juventude. Esse é o argumento, exatamente. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Tem que trabalhar, com certeza, os dois lados, né? Então, a única forma de você conciliar tudo isso é aplicar dentro de tentar aplicar dentro de um conceito bíblico, né? Porque se nós formos olhar para a nossa criação, nós nunca vamos chegar numa conclusão, porque eles aprenderam de uma forma e nós aprendemos de outra. Então, juntar essas duas gerações e perguntar para a Escritura o que Deus fala a respeito disso, né? É a única forma de nós conseguirmos mudar este conceito. E é claro, a Bíblia ela fala de todos os assuntos, né, que nós precisamos para o nosso cotidiano, e na questão da cultura também não é diferente. Legal. Né, se você tiver mais alguma coisa aí para comentar, fica à vontade, digita aí sem medo de errar, fica à vontade e desdobra aí nas suas palavras, do jeito que você entender, do jeito que você quiser, para nos ajudar, tá bom? Nós iremos aqui prosseguir para a pergunta número 3, tá? Vem comigo no slide aí, dá uma olhadinha para você ver. Número 3. Até que ponto a igreja e a cultura são harmônicas? Uma outra perspectiva aqui, do mesmo tema, uma outra pergunta bem interessante. Até que ponto a igreja e a cultura, elas são harmônicas? É para de fato ser harmônico esse negócio? A cultura está aqui, a igreja está em cima, do lado direito, do lado esquerdo, ela está na vertical, ou a igreja ela está aqui e a cultura deve obedecer às regras, né? Como que fica esse processo todo, Amaury? Maravilha. Quando nós vamos para a Escritura, né, texto que nós conhecemos muito bem, né, lá no início de tudo, Gênesis 1, versículo 28, e Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aí Deus ele vem continuando dentro da palavra, fala que entregou tudo ao homem. A grande questão aqui é que quando Deus ele cria o homem, ele coloca este homem que ele criou, e a palavra fala que tudo que Deus fez, né, ele viu que foi muito bom, ele colocou este homem para sujeitar a terra, no sentido de interação com tudo que está acontecendo no seu ambiente, né? Então, esse ambiente que Deus ele coloca aqui no início, né, era a cultura que existia na época. Então, Deus, em nenhum momento nós vamos enxergar nas Escrituras Deus querendo isentar ou excluir, eximir o homem do seu contexto cultural. Quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí Deus ele cria o conceito de sociedade, né? O homem sujeitando a terra, dominando sobre ela, e vivendo em harmonia com outros homens, com outros seres, com outras pessoas. Então, este é o ambiente que Deus criou na sociedade, né? E nós não vamos conseguir fugir disso, porque este conceito bíblico ele vem se desenrolando ao longo
ao longo do período, ao longo do tempo, né? E aí, com a queda do homem, o homem ele cai, né, no pecado, se afasta do Senhor, e nós vamos vendo lá na frente, né, já lá no contexto da escravidão no Egito, Deus tira o homem, o seu povo lá do Egito, leva ele para o deserto, traz ali um pacote de leis, né, para que aqueles homens pudessem seguir. E quando nós pegamos todas aquelas leis ali, qual era o propósito de Deus? Fazer com que aquele povo que foi tirado do Egito pudesse substituir, trocar, sei lá como que você vai identificar a cultura que eles receberam no Egito, né, com aquilo que eles estavam recebendo de Deus naquele momento, porque eles iam enfrentar ainda outras culturas que estavam lá em Jericó, aquilo que eles iam enfrentar lá na frente. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus não tirou todo aquele povo de lá. Então eles iam entrar, eles saíram de um ambiente que era pecaminoso, estavam passando por um período ali, onde eles iam tirar deles, né? Deveriam tirar, não conseguiram, mas deveriam tirar a mentalidade do Egito, para que quando eles chegassem em Canaã, a mentalidade do Egito não houvesse mais nele, mas assim, uma mentalidade de Deus, uma cultura, na bíblica, podemos dizer assim, né? Baseado na palavra de Deus, na lei do Senhor, para que quando eles chegassem lá, na outra sociedade, em outro ambiente, eles estariam preparados, conscientes da vontade de Deus, para que eles pudessem manifestar a cultura de Deus dentro daquela cultura que eles estavam ali. Então, até que ponto a igreja ela é harmônica com a cultura em que ela vive? Quando a igreja vivendo na sociedade, interagindo com a sociedade, ela não se molda aos padrões pecaminosos da sociedade que ela vive, mas ela expressa a vontade de Deus no ambiente que ela está, seja qual for. Nós falamos da faculdade, pode ser uma escola de música, pode ser a escola do balé lá que a gente falou do Pablo na semana passada, pode ser onde for, pode ser na pista de skate, pode ser na praia, como o Jadiel falou, pode ser em qualquer ambiente, mas nós não vamos nos moldar aos padrões que nós estamos observando, mas nós vamos ter aquela mentalidade, peraí, Deus tirou aquele povo do Egito, eles não andaram à toa naquele deserto, Deus não trouxe à toa para eles toda aquela lei do Antigo Testamento, tudo isso tinha um propósito, para que quando eles chegassem lá na Terra Prometida, eles tivessem uma mentalidade de Deus, e expressar aquilo aonde eles estavam vivendo. Então, a sociedade, a cultura e a igreja, elas são harmônicas desde que esse envolvimento não fuja daquilo que é padrão bíblico, daquilo que é padrão divino. Como você tem dito, isso realmente é uma parábola para os nossos dias de hoje, como o autor aos Hebreus vai dizer, né? Sim, isso sim. serve como realmente um espelho do qual você, jovem, tem que olhar e analisar. Você podia também comentar um pouco, Amaury, sobre a dificuldade que eles tiveram nessa transição. Alguns preferiam as comidas do Egito, alguns preferiam, mesmo comendo maná, mesmo tendo lá a sua sombra pelas nuvens que Deus mandava, ou até na noite, abaixo de zero lá, Deus mandava também uma nuvem de fogo para aquentar as pessoas, os seus filhos, o seu povo, mas mesmo assim eles queriam algumas coisas, né? Olha o apego à cultura, sim. Olha o apego ao mundanismo. O Egito, vamos dizer assim, que quer também dizer essa questão mundana, olha o apego que essas pessoas tinham de viver lá, né? Você podia também pensar um pouco sobre isso? Eles saíram, né, fisicamente ali do Egito, mas infelizmente a mentalidade deles ainda estava muito afetada por aquilo que eles viveram, né, naquele período em que eles estavam lá. Então, mesmo caminhando, né, para algo novo, para aquilo que Deus havia estabelecido para eles, a sua mente, o seu coração ainda estava muito presa, escravizada naquilo em que eles haviam aprendido, vivido, presenciado. Era tão forte a cultura do Egito dentro deles, que eles não conseguiam renovar a sua mente, o seu entendimento em relação àquilo que eles estavam vivendo. Lembrando, é importante o que você falou, Deus ele deu todas as condições possíveis. Deus
Muita coisa, gente, é assustador. Então, a questão ali, eles estavam no deserto, eles estavam em um ambiente hostil, mas eles tinham todo nível de provisão, assim como nós temos hoje. Nós estamos em um ambiente, né, socialmente hostil à igreja, mas Deus dá todas as condições para que nós venhamos vencer esse ambiente cultural, né, no contexto pecaminoso, né, não o ambiente cultural como um todo, mas aquilo que é ofensivo às Escrituras. Deus dá todas as condições para que nós venhamos vencer. O Romanos 12, ele trata, para mim, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né, com entendimento, e não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que não aconteceu com o povo no Egito é o que Paulo trata em Romanos em relação à igreja. Então, a nossa renovação, a renovação da nossa mentalidade é o suporte, né, para que a igreja entre em harmonia com aquilo que está ligado à cultura da nossa época. Há pouco, o Felipe Melo ele vai comentar assim, com algum tempo, alguns dogmas foram ficando longe, afastados de nós, né? Mas temos que lembrar que nossa geração... que a espiritualidade vai além de uma parede com fundo preto, LEDs no púlpito e uma boa música de fundo e alguns minutos de emoções, né? Ele vai sacar aqui a questão experimental, a questão visível, né? Isso aí mesmo. Sensitiva, que se eu não sentir, logo não existe. Se eu não sentir, alguma coisa está errado. Se eu não sentir alguma coisa, eu quero também lembrar, acho que o Felipe também falaria isso, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E é a certeza das coisas que de fato esperamos. Você não precisa sentir Deus para crer nele. Você apenas precisa crer. Fundamental. Isso é fundamental. E é uma das maiores respostas e uma das maiores dificuldades também. Né? Você deve crer que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o crê. A Bíblia não está preocupada em dizer que Deus existe, não. Ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela simplesmente criou Deus os céus e a terra. Ela não vai perguntar, nossa, por favor, crê que... Não. Né? O nosso culto deve ser pautado nisso, crer na existência de um ser soberano, glorioso, altíssimo, santo, que está acima de todos, né? Deus abençoe, Felipe. Também a Ruth vai dizer assim, pensando na nossa terceira proposta, a cultura do atual mundo que vivemos são ideologia de gênero, liberdade de expressão que se torna libertinagem, inversão das crianças na vida sexual. Ou seja, essa cultura é bem distante do que diz a Bíblia. O povo de Deus precisou aprender a servir a Deus. Foi implantada uma nova cultura e precisamos fazer isso nessa atual geração. Bem verdade, viu, Ruth? Se eu não me engano, existiam 613 leis. 613 leis na lei judaica, gente. Não, isso aí, que Moisés lá junto com... Né? Deus junto com Moisés escreve 613 leis que deviam ser observadas. O Amaury usou um termo interessante, que ele falou assim, a cultura de Deus. Deus, ele é um ser que não faz distinção entre ritmo, não faz distinção entre roupas e roupas, né? Mas ele vai partir aí da questão de você mesmo ter esse ponto de harmonia na Escritura, porque ele já deixa escrito isso, né? E eu acho que o nosso alvo é realmente cumprir o que a Escritura diz. E aí que eu acho que muitos jovens, eles erram, porque eles não sabem o que está escrito. Eles não fazem ideia do que está escrito no nosso livro sagrado, né? Pastor Célio aqui também vai dizer que o sistema desse mundo é temporário e será destruído por Deus. Segundo Pedro, bem lembrado, é verdade, todas as ideias, o aion desse mundo, o sistema de ideia atual vai ser totalmente cativo ao conhecimento, à sabedoria, à glória de Deus, né? Isso mesmo. Algo mais, Amor, sobre esse ponto 3? Até que ponto a igreja e a cultura são harmônicas? Até o ponto de que a cultura não ofenda a Escritura.
né? A cultura atual diz que o aborto pega nada. O que a Bíblia diz sobre isso? A cultura atual diz que a questão de gênero, como a Ruth disse, o que a Bíblia diz sobre isso? A questão atual diz do jeitinho brasileiro, que pode pagar a carta, né? Pode pagar alguns negocinhos, isso aí não pega nada, você pode atender o celular e a pessoa está na sua frente, alô, não, mas ela não está não, você pode fazer uma mentirinha. E o que a Bíblia diz? As coisas na sua cultura, elas podem ser usadas para a glória de Deus a partir do momento que elas não ofendem os princípios bíblicos. Está bem claro, jovem? Você pode colar na sua prova? Não, mas eu vou glorificar a Deus se eu tirar 10. Não. Vou me formar, né? Eu vou me formar, pagando o pessoal para fazer meu estágio. Ah, bacana. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso, Deus vai ser glorificado. Eu já vi essa história triste. Uma pessoa me disse que não, eu fui cometer uma infração, né? Um roubo. E você não vai acreditar. Deus me ajudou a estourar o cadeado. Forte. Olha aí, forte esse negócio. Gente, onde estamos? Deus me ajudou a cometer um delito. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que eu falei para você. A pessoa teve a pachorra de falar isso para mim, né? Ou seja, a partir do momento que a Escritura for confrontada, você deve se arrepender do que você fez nessa sua cultura. Amém? Tá? Vamos lá, prosseguindo para ponto 4. A cultura pode sufocar a igreja? Isso acontece, Amori? Acontece. Eu falei na semana passada basicamente a cultura em relação à igreja, né? A igreja ela vai pender para dois lados, né? Ou exclui tudo, né? Que isso surgiu aí na idade moderna, né? Como eu já falei. Então, desde lá vem seguindo esse conceito de exclusão da igreja em relação à sociedade, né? A igreja para um lado, cultura para o outro, tudo que não está na igreja é profano e por aí vai, né? E aí, quando chega já no período aí de pós-moderno, né? A nossa mentalidade como sociedade ela foi mudando. Então, a sociedade como um todo, isso você vai perceber em todos os ambientes, não é mais essa mentalidade de exclusão, né? Mas de inclusão. Então, a sociedade ela prega essa inclusão como um todo, né? Então, nada pode ser excluído, nada pode ser rejeitado, tudo tem que ser aceito, né? Então, essa é a mentalidade pós-moderna. A Lala vai dizer aí que se algo te faz feliz, isso é o certo. Esse é o certo. Se te faz feliz, fica à vontade, vai com tudo. A Laísa, né? Sim. Lala, chama ela de Lala, tá? Deus abençoe. Tem um camarada, né, como... Lembrei do pastor Célio, né? Tem um camarada aí, muito conhecido na Rede Globo, né? Eu não vou falar o nome da Globo para não escandalizar, na Rede Globo, né? Não fala, aqui não pode falar da Rede Globo, gente. Tem um pastor que ele costuma ir lá, né? No encontro lá da Fátima Bernardes. Eu não vou falar o nome dele, por ética, mas você vai achar, barbudinho lá. Pastor. E ele fala que todo tipo de amor, ele vem de Deus, né? Deus é amor, né? Isso você pode pesquisar lá, você vai achar. Ele fala, Deus é amor, a essência de Deus é amor, né? Então, toda forma de amor, ela é aceita por Deus, né? Então, as questões, né, homoafetivas, né, não pode ser condenada. Por quê? Porque se eles se amam, Deus vai aceitar, né? Então, tudo isso está nessa questão inclusiva, né? Infelizmente, isso foi adotado pela igreja, né? Não como um todo, né? A Bíblia é LGBT, né? Sim. Então, a igreja, aos poucos, ela saiu de um extremo, né? Então, nós ficamos com medo daquele extremo de exclusão, né? Eu não quero o Pablo na igreja porque ele usa bermuda. Eu não gosto do Jadiel na igreja porque ele toca rock. Nós vamos excluindo as pessoas, vamos excluindo os ambientes, né? Não vai na praia, não vai na praça de skate, não vai jogar basquete, não vai em lugar nenhum, não vai numa peça de ópera, não vai nada, né? E aí, a igreja, com tanto medo disso, partiu para o outro oposto, né? Nós temos que aceitar tudo. E a grande questão disso,
usam até alguns argumentos bíblicos, né? Não se acende uma lâmpada e põe debaixo do móvel, mas tem que colocar em cima, né? Para que ela possa iluminar todo o ambiente. Ou seja, a igreja ela tem que estar em todos os meios. Isso tem um ponto de verdade? É claro que tem. Mas a grande questão, a igreja ela se associou tanto com o mundo, né? Tanto com o mundo, a ponto de ser completamente sufocada, como é a pergunta aí, pela cultura que está existente hoje na nossa sociedade. Então, existem igrejas completamente voltadas para a questão homoafetiva, uma igreja só de pessoas envolvidas com isso. Tem igrejas, sei lá, para qualquer outra. Então, tipo assim, a igreja não te aceita dentro do padrão bíblico. Beleza, cria a sua, faz a sua forma, faz do seu jeito, porque Deus vai te aceitar dessa forma, né? Então, a igreja, ela pode ser sufocada assim pela cultura quando ela é envolvida, né? Ela é abraçada por essas questões que a Escritura não reforça. Os dois pontos, eles são completamente opostos, mas eles vão levar no mesmo lugar. A exclusão. Então, o caminho da exclusão, ele exclui a igreja da sociedade, a ponto da sociedade, a igreja não ser relevante na cultura. O abraçamento, o engajamento na igreja com a cultura, a ponto de aceitar tudo que a cultura tem, também é prejudicial e vai levar para a mesma questão. A igreja se envolve tanto com a cultura pecaminosa deste mundo, a ponto de não ser relevante na sociedade. Então, são caminhos diferentes, mas que o final deles é a mesma coisa. A igreja envolvida com a cultura, sendo sufocada por ela, não é relevante na sociedade. A igreja exclusivista se exclui a tal ponto da cultura que também não consegue ser relevante na sociedade. Nenhuma nem outra é saudável. Nenhuma nem outra consegue atingir e cumprir o papel da qual ela realmente existe, pregar o evangelho, por conta de que uma exclui e outra adere todas as coisas, né? Aquela visão... Uma mergulha de cabeça, só falta da abraçada. Na cultura, a outra fica tomando sol, sem saber de nada. Não tem nada a ver. Com o mundo, tem nada a ver. Igreja é uma coisa, o mundo é outra, né? E aí a outra mentalidade. Eu e o mundo, nós estamos lado a lado e vamos que vamos, né? E aí o que aparecer no mundo, a igreja abraça, e aí nesse sentido ela pode ser sufocada pelos dois extremos. Exatamente. Ser sufocada por não conseguir ser relevante, por ser exclusa do contexto cultural. Como muitos dizem, ser como aqueles ali. Tá maluco? Entendeu? Então é complicado essa questão, não consegue exercer influência na sociedade, porque se excluiu da cultura, e por outro lado, quando a igreja ela é abraçada, ela é dominada pela cultura pecaminosa que está vigente na sociedade, ela pode alcançar milhões de pessoas, mas ela não consegue ser relevante. Tem um pastor batista, lá do Rio de Janeiro, ele é da cidade de São Gonçalo, e ele falou que ele nunca viu tanta igreja sendo aberta naquela cidade. Tanta igreja, crentes aos milhões. Quando chega às 6 horas, 7 horas no domingo, parece que a cidade inteira é crente, todo mundo indo para a igreja, Bíblia debaixo do braço, ônibus, trem, tudo lotado, e é uma das cidades mais perigosas do Rio de Janeiro. O índice de tudo que é crime lá é altíssimo. E como é que pode uma sociedade que é dominada por crentes viver um ambiente tão prejudicial para a própria sociedade no mesmo tempo? Então é uma igreja que ela foi abraçada pela cultura, não conseguiu exercer padrões bíblicos e não consegue, consequentemente, ser relevante nessa sociedade. Tá aí a explicação dos inchaços, explosões demográficas aí na igreja, né? Vamos dizer assim. Ou seja, alguns comentários aí eu queria fazer questão de dizer, como o Felipe vai dizer assim, olha, se eu não amo meu irmão, eu não conheço a Deus. Se eu concordo com sua prática, eu não conheço a palavra. Boa colocação. Quer falar alguma coisa sobre? Tá? Perfeito. Boa colocação. Na Ruth vai dizer assim, olha, não falam a verdade para não perder as pessoas. Eu vou dizer para elas que elas têm que se arrepender? Não vira.
deixa elas como estão, né, Ruth? Deixa ela as pessoas como elas estão. O importante é elas contribuírem no nosso caixa, o importante é elas aparecerem e estarem felizes, né? Como a Lala disse, o que importa é elas serem felizes e o como elas alcançarem isso também não importa, tá? Danilo Conde vai dizer assim, ó, será que a cultura contemporânea tem nos incentivado a sermos mestres triunfalistas, tirando a vertente que a base do evangelho é servo, transformando nossa geração em algo superficial? Muito conhecimento, pouco conteúdo? E aí, Amori? Perfeito. Se for pegar como deveria ser o entendimento bíblico, né, de cultura cristã, basicamente 3 pontos, né? Criação, queda e redenção. Então, quando você pega cultura bíblica, né, de uma sociedade cristã, mentalidade de criação, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou a cultura, Deus criou o que chamamos de religião, Deus criou tudo. Né? E aí o segundo conceito, a queda. O homem caiu e consequentemente, todo o resto foi afetado. Né? E agora o conceito de redenção. Se a nossa mentalidade bíblica ela girar em torno disso, tudo que estiver ao nosso redor como cultura, inclusive o triunfalismo, não vai prevalecer na igreja, porque nós temos esse conceito cristão, bíblico, né? Tanto judaico do Antigo Testamento, como no contexto da igreja do Novo, tendo essa mentalidade de criação total de Deus, de queda do homem e o projeto de redenção do Senhor, a sociedade ela pode criar o que for, né? A nível de cultura. A igreja ela não vai ser corrompida por isso, né? Porque você tem a mentalidade. Né? Então você não vai se seguir pelo triunfalismo, ou seja lá o que for, confissão positiva, pode surgir o que for, sabe? No contexto de igreja, no contexto de sociedade. Você nasceu para vencer, você é o cabeça, não cauda. Você vai tocar o barco. Né? Você vai entender que, de fato, o que rege é as Escrituras. Né? Deus abençoe Danilo Conde pela sua contribuição. Né? O conteúdo aí também que eu acho deve ser, de fato, conteúdo bíblico, conteúdo da palavra de Deus, e não os achismos, e não a psicologia moderna que faz do ser humano o centro do universo, que faz do ser humano o ápice de todas as coisas, a coisa mais especial do mundo. Não. Quando nós entendermos que, de fato, Cristo é o centro, o próprio Jesus é que deve ser honrado, a gente começa a entender o nosso papel na cultura aí, tá? Eu acho que quando nós temos uma cosmovisão deturpada, a nossa vida também vai ser um pouco complexa e complicada, né? Quando a gente tem um conhecimento raso de Deus, para nós também isso vai afetar bastante na forma que você vive diante da sua cultura. Se você não sabe nem o que é errado, nem o que Deus gosta, nem o que Deus deseja de nós, vai ficar complicado não ser sufocado pela cultura. Né? É como se tivessem mortos e ao mesmo tempo pensando que está vivo. Isso é uma ilusão muito grande, né? Sim. Né, Mori? O Felipe, ele colocou aqui, é fato que vivemos em uma diversidade cultural muito grande, né? Isso é claro. Né? Com isso vem o problema de saber discernir qual delas agrega valor. Né? Há uma grande oferta de movimentos culturais, né, com valores inúteis. Né? Perfeita a colocação dele. E aí entra aquela grande questão de uma mentalidade renovada pelas Escrituras. Né? Porque uma mente renovada pela palavra vai entrar no que o Felipe ele está pontuando aqui. O jovem, né, ele está interagindo com a sociedade, está no ambiente cultural lá da sua cidade. Lembrando que, exemplo, o Brasil ele tem a sua cultura, né? A cidade que você vive, né, já tem a sua subcultura, né? A igreja tem uma outra cultura, né? Então, que é uma subcultura ainda, não que seja inferior, né, da igreja, mas que é uma cultura diferente da sociedade. E aí, dentro de todo esse desenvolvimento, né, cultura da nação, cultura da cidade, cultura da igreja, tem cultura cristã, não cristã, né, mas tem cultura da nossa religião cristã que não agrega valor nenhum. Então tem muita coisa que é da nossa própria cultura, chamada cultura crente, que se a gente for observar,
Não agrega valor algum. Mas quando você tem uma mente renovada pela palavra, você consegue discernir aquilo que de fato vale alguma pena seguir ou não, né? Então, vale o que o Jadiel falou, a nossa juventude conhecer de fato as Escrituras para que possa ter uma percepção se aquilo é válido para um crente viver, presenciar, discutir ou não. Estamos caminhando para o nosso final da live Regional 1, tá? Você que contribuiu conosco aí, dando seus comentários, Deus abençoe a sua vida grandemente. Vou até fechar o notebook aqui para finalizarmos mesmo a nossa live. Você, se quiser, comenta um pouco mais aí, enquanto nós finalizamos a nossa live, dizendo assim, escrevendo qual que é a resposta cristã para essa cultura. Amaury, se você fosse dizer a alguns jovens aqui que nos estão escutando, qual que é a resposta que nós devemos dar à nossa cultura atual? O que nós devemos fazer? Qual que seria o nosso procedimento para esta cultura atual? Sabemos que estamos em tempos de quarentena, sabemos que o medo assola as pessoas hoje, né? Muitos crentes também têm medo hoje de morrer. Não é mais lucro esse negócio? Não, deixa quieto. Não. A gente quer viver. Morrer para quê? Morrer para quê, né? Mudaram o versículo bíblico, infelizmente. Não mudaram, gente. Para o crente verdadeiro, ainda assim, o morrer é lucro e o viver, de fato, é ganho, né? Mas enquanto este viver no mundo, qual seria a resposta aqui? E um encorajamento para nossa juventude, Amaury, para que nós possamos finalizar este assunto. Eu acredito que a igreja, ela pode, e ela tem que ser relevante na sociedade, e isso inclui o envolvimento com a cultura. Não tem como fugir disso, né? Então, como o pastor Jonathan falou na semana passada, o que a igreja ela tem que rejeitar? Aquilo que é pecaminoso, né? Então, e é justamente nesse ponto, né, que é pecaminoso, que é onde a igreja tem que ser relevante, né? Então, o Jonathan ele fez uma pontuação interessante. A igreja ela não está implantada na terra para mudar toda a cultura, né, mas influenciar aquilo que é pecaminoso, né? Então, a grande questão, o incentivo, né, que nós temos em relação de envolvimento de igreja e cultura, é que nós estamos aqui justamente para isso, né? Como igreja, né? Como igreja, adoramos a Deus, prestamos o nosso culto ao Senhor, ouvimos a sua palavra, e o envolvimento de igreja com sociedade é ser influente na sociedade por meio, né, de um evangelho sadio, verdadeiro, prático, né, aonde nós pontuamos, né, aquilo que é pecaminoso na cultura, consequentemente não vamos viver aquilo e seremos, né, instrumentos de Deus para que aquilo possa ser transformado. Vamos conseguir mudar todas as mazelas da cultura da nossa sociedade? Acredito eu que não, sabe? Mas nós podemos, como igreja, ser a diferença. A igreja, o contexto de igreja, né, sempre foi esse, né, ser diferente, né? Nós sermos diferentes da sociedade, não excluídos dela, mas vivendo na cultura, apresentando um padrão de vida que seja além daquilo que nós observamos no nosso dia a dia. Amém. Então essa foi a nossa live Regional 1 de hoje. Cultura e igreja. Eu quero também pedir para você, se você tem dúvida de alguns assuntos, se você gostaria de que nós possamos aqui juntos estudar um assunto específico, deixa aí o seu comentário também. Não deixe de seguir a nossa página, não deixe de curtir, de comentar, de discutir aqui com a gente, porque eu acho que é muito edificante essa nossa conversa, viu? Eu quero agradecer a sua vida também, pastor José Moraes, Deus abençoe. Lala, Deus abençoe sua vida. Luzia Rosa, que entrou aí, Deus abençoe. Felipe, tá? Ruth, Diego, grande abraço para vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês aí na regional toda, que vocês puderem estar aí também nas igrejas, tá? Iago, Henrique, o Iago mandou um vídeo para nós, mas vai ficar para a semana que vem o vídeo, porque é vídeo de abertura, de entrada, e nós não conseguimos colocar aqui, Iago, tá bom? Quero agradecer aqui também ao Danilo, pastor Célio, Karen, Daniel, Claudete, Júlia, todos os irmãos e irmãs, a Lilian, tá?
Juliana, todos os irmãos e irmãs que participaram juntamente conosco, que fizeram esse projeto nosso Regional 1 acontecer. Deus abençoe a sua vida. Tá vendo aqui o endereço? Se inscreve aí no nosso... Segue as nossas redes sociais aí, mais fácil, tá? Segue as nossas redes sociais para que você possa estar por dentro de tudo que acontecer. Semana que vem, assunto novo. No meio da semana a gente já manda para vocês o que nós vamos discutir, tá? Manda para nós também um vídeo para Regional 1 conhecer você, meu querido, minha querida. Seja você cantando, seja você falando alguma palavra. Um vídeo de 2 a 3 minutos já tá bom para... que você possa aparecer aí. Não se esqueça de mandar na horizontal, tá bom? Com a sua câmera, com um ambiente claro, a luz não deve estar contra, mas estar a favor de você, para que as pessoas vejam a sua imagem, tá bom? Se liga no Instagram, se liga no Facebook, e quero também agradecer a oportunidade aqui, que foi dada... oportunidade, ó. Quero agradecer ao Mauri, tá? Deus abençoe, Mauri. Despeça aí, manda um tchau pra galera. Amém. Quero agradecer aí a paciência, né, de todos aí, e espero de alguma forma ter contribuído com esse bate-papo nosso. Deus abençoe em nome de Jesus. Hein? Amém, galera. Então eu convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa e a orar pela Ruth, porque ela vai fazer prova amanhã. Ela disse aqui. Ainda bem que ela não vai colar, e ainda bem que ela estudou, que, né, tem que estudar, viu? Ela estudou, ela falou, postou no comentário aí, nos nossos grupos que estava estudando. Isso aí, Ruth, bora lá, fazer a diferença nesse mundo aí, né? Deus abençoe cada um de vocês aí, ore comigo. Senhor Jesus, queremos agradecer por este momento, por esta noite que o Senhor nos deu para... discutir um pouco, Deus, sobre a nossa relevância atual no nosso mundo. Deus, sabemos que é o Senhor que faz com que nós possamos brilhar, é o Senhor que salga o nosso coração, é o Senhor que realmente dá gosto, é o Senhor que faz sentido, o Senhor que dá sentido. Deus, sem o Senhor nós não podemos frutificar, sem o Senhor nós não conseguimos nada. Estamos em suas mãos e cremos que o Senhor é soberano e cuida bem de nós. Pai Santo, oro por cada pessoa que está nos ouvindo, oro por cada irmão e por cada irmã da nossa regional também, por cada jovem que está nos escutando, que o Senhor alcance os corações deles, que o Senhor os dê vontade, desejo, assim como a Ruth disse, de lermos a sua palavra, Deus, no nome de Jesus. Deus, nos chama para oração, nos chama para leitura diária, nos chama para a prática, Deus, eu sei que a tua palavra já nos chama continuamente, que o teu Espírito nos leve à prática do seu evangelho, que teu Espírito Santo nos leve a de fato viver esta palavra, não só em palavras, mas em atitudes, em vida, em nome de Jesus. Deus, nos leva a conhecer mais o seu Filho Jesus, nos leva à conformidade do seu Filho Jesus, para que possamos viver uma vida em santificação ao Senhor, porque sem a qual não poderemos ver o Senhor. No nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus querido, a nossa mente, o nosso coração, a dar um culto racional ao Senhor constantemente, Deus. Nós oramos desta forma, crendo que o Senhor está nos escutando, acreditando nisto. Então, em nome de Jesus, ó Deus querido, em nome de Jesus oramos a Ti, ó Deus querido. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, fica na paz de Deus. Uma boa noite para você e dorme com Deus e ora para a sua regional. E é isso aí.